O jurista Ives Gandra Martins, em vídeo divulgado pela deputada Carla Zambelli, manifestou sua discordância da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal às casas de empresários que conversavam em um grupo de WhatsApp. O jurista apontou: discordo da decisão que ele tomou, divirjo como doutrinador, professor de direito constitucional e como professor de direito. O professor apontou inicialmente que tratava-se de uma conversa privada que não gerava qualquer risco à democracia. Em seguida, o professor assinalou que a conduta não configura qualquer crime, já que a lei exige o emprego de violência ou grave ameaça para que se configure qualquer espécie de ataque ao Estado Democrático de Direito. Ives Gandra Martins afirmou que não existe qualquer risco das Forças Armadas promoverem um golpe e apontou as aberrações na decisão. Não há nenhum risco à democracia. Conversa privada, sem nenhum risco, senão o de uma mera conversa. Empresários que estão no exercício da administração de suas empresas. Passou por cima da PGR. O procurador é que é o titular da ação penal. Mais do que isso, eles não têm foro privilegiado. O professor lembrou: a liberdade de expressão é absoluta. Ninguém tem que pensar que a democracia é rigorosamente o que pensa um ministro da Suprema Corte. Nós temos 215 milhões de habitantes. Todos nós temos o nosso conceito do que é democracia. Gandra lembrou que a Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento e que os excessos podem levar, no máximo, a ações por denunciação caluniosa ou indenizações por danos morais e não a prisão. Ives Gandra Martins alertou que as ações de Moraes contribuem para tensionar o ambiente às vésperas das eleições. Ele disse: isto faz com que esta ação, em vez de distensionar o processo eleitoral, o que o presidente Bolsonaro pretendeu ao assistir à sua tomada de posição no TSE, em que se procura distensionar. Todos aqueles que gostam deste país querem que se reduza a tensão para que possamos ter uma eleição mais tranquila, uma democracia que não corre qualquer tipo de risco. O jurista classificou a decisão como exagerada e arbitrária. Ele disse: uma medida sobre o Ministério Público sem que houvesse um fato concreto, de uma conversa privada, sem que tivesse armas de qualquer natureza, que pudessem sequer dar a impressão de que pudesse estar começando a pensar em algo semelhante a uma busca e apreensão, bloqueio de contas, investigação de celulares, como se estivéssemos perante criminosos e não empresários que estão gerando empregos e desenvolvimento para o país. Creio que foi algo exagerado e arbitrário que não faz bem à República. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras.
A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa de diversos empresários sob a alegação de que estaria havendo um atentado contra a democracia. E apesar da amizade que tenho pelo eminente jurista, discordo da decisão que ele tomou ontem. Divirjo como um doutrinador, um professor de direito constitucional e como professor de direito, porque, de rigor, o que eu vi de insuficiências na tomada de posição. Primeiro, se tratava de uma conversa particular, privada, sem nenhum efeito, sem nenhum risco na democracia. Segundo, evidentemente, não feriram a Lei de Segurança Nacional, porque não houve um violento ataque à democracia, nem tinham armas para iniciar qualquer movimento contra a democracia, precisa das Forças Armadas. E como eu sou um professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 33 anos, ensinando direito constitucional e conjuntura política, posso garantir que não há nenhum risco de as Forças Armadas pretenderem dar algum golpe no país. É 0 sobre 0 multiplicado por 0, dividido por 0. Razão pela qual sem Forças Armadas não há golpe. Então não há nenhum risco à democracia. Conversa privada, sem nenhum efeito que não de uma mera conversa. Empresários que estão no exercício da sua empresa, no exercício da administração da sua empresa, passou por cima da Procuradoria-Geral da República, é o procurador que é o titular da ação penal. Mais do que isso, eles não têm foro privilegiado, podia ser feita qualquer pesquisa nesse sentido através de um juiz de primeira instância, poderia, não deveria ser feito. E por fim, a liberdade de expressão é absoluta. Ninguém tem que pensar que a democracia é rigorosamente o que pensam os ministros da Suprema Corte. Nós estamos com 213 milhões de habitantes no país. Todos nós temos o nosso conceito de democracia. A Constituição, no artigo 5º, incisos 4 e 5, diz que é livre o pensamento e só 2 ações penais possíveis contra o abuso da liberdade de expressão, que é ação por indenização por danos morais e a denunciação caluniosa, que não geram sequer prisões provisórias. Isto faz com que esta ação, em vez de distensionar o momento eleitoral que o presidente Bolsonaro pretendeu quando foi a presença da sua tomada de posição no Tribunal Superior Eleitoral, em que se procura distensionar todos os operadores de direito, todos aqueles que gostam desse país, querem que se reduza a tensão durante essas eleições, para que nós possamos ter eleições mais tranquilas, numa democracia que não corre qualquer tipo de risco. A medida sobre o Ministério Público,
sem que houvesse um fato concreto, de uma conversa privada, sem que tivesse armas de qualquer natureza que pudessem sequer dar impressão de que poderia estar se começando a pensar em algo semelhante, uma busca e apreensão, bloqueio de contas investigação de celulares, como se nós realmente estivéssemos perante criminosos e não empresários que estão gerando emprego e dando desenvolvimento ao país. Então, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Alexandre de Moraes, meu amigo, admiro como jurista e cito continuamente os seus trabalhos, creio que foi algo exagerado e arbitrário, que não faz bem à República. Nós temos que distensionar o ambiente no momento e não manter uma tensão que não auxilia em nada o país. Sobre meu ver, o bom direito foi deixado de lado, porque passou-se em cima do Ministério Público, pegou-se uma conversa privada, não há risco nenhum de golpe no Brasil, porque as Forças Armadas nunca fariam, em nenhuma circunstância, dariam um golpe no país, e são os únicos que podem, efetivamente, ter forças para isso ser feito. E, por fim, a ação penal não se justificaria de forma alguma, porque não há fato concreto, apenas liberdade de expressão em roda fechada, sem nenhuma intenção de tornar público conversas. E mesmo quando se fala com mais exuberância, com mais exaltação, é como num jogo de futebol, em que muitas vezes se ouve um cidadão gritar "juiz ladrão", todos sabendo que aquele juiz não é ladrão, é a emoção do momento. As forças de expressão não podem justificar uma ação, a meu ver, tão exagerada como foi essa do meu amigo e grande jurista Alexandre de Moraes.